Pessoal, efeito fotoelétrico. Se você vai fazer um vestibular e no edital desse vestibular tem efeito fotoelétrico, fique ligado porque vai cair. É um dos assuntos mais importantes da física moderna, tá? Por que é tão importante? Porque tem várias aplicações no nosso dia a dia. Foi um marco na física a descoberta desse fenômeno, tá? E o que é que consiste o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico consiste basicamente em uma luz, uma radiação, um fóton, tudo isso é um nome para a mesma coisa, onda eletromagnética, ela ser lançada em uma placa de metal. E quando essa placa recebe esse fóton, ela libera elétrons. Veja só que interessante, eu ilumino a placa e ela libera elétrons. E esses elétrons, eles começam a se movimentar de uma placa para outra ordenadamente. E o que é movimento ordenado de elétrons? Isso mesmo, corrente elétrica. Então, eu posso criar corrente elétrica a partir de uma luz, de um fóton. Vocês lembraram de alguma coisa? Placa fotovoltaica. Exatamente. A placa fotovoltaica é aquela que dá energia elétrica a partir do sol, né? É um efeito fotoelétrico ali. A luz do sol é absorvida por uma placa, cria corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é armazenada e pronto, energia elétrica. Bom, mas veja só que interessante. Para que os elétrons consigam sair dessa placa, que nós vamos denominar cátodo, e ir em direção a uma outra placa, que nós vamos denominar ânodo, e assim, criando um movimento ordenado, criando uma corrente, e lembre-se, corrente convencional é sempre no sentido oposto ao movimento ordenado. Então, se os elétrons estão saindo do cátodo para o ânodo, a corrente elétrica convencional ela faz no movimento contrário, beleza? Para que isso ocorra, os elétrons eles têm uma certa energia de ligação com o material. Eles estão presos ao material. Então, uma certa energia que prende os dois ali. Eu preciso que o fóton tenha energia no mínimo igual a essa energia de ligação. E o que é essa energia de ligação? Ela é chamada de função trabalho. A função trabalho de um material é a energia de ligação do elétrons com esse material. Então, cada material vai ter a sua função trabalho. E a energia necessária para que o elétron saia daquilo ali vai ser a energia do fóton. O fóton vai liberar energia para o elétron vai absorver aquela energia do fóton e vai se desprender do material. Então, para que haja um efeito fotoelétrico, a energia do fóton tem que ser no mínimo igual à função trabalho. Só que veja só, Max Planck determinou que a energia de um fóton ela depende de duas coisas. Quais são as duas coisas que a energia de um fóton depende? Ela depende de uma constante denominada constante de Planck, porque foi ele que descobriu essa constante, com o valor de 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. E depende também da frequência da onda. Tudo bem, pessoal? Então veja só que interessante. A energia de um fóton depende da frequência. E vocês sabem também que a frequência ela pode ser encontrada pela velocidade da luz no vácuo, né, que é c, e o comprimento de onda. Então eu posso pegar essa equação aqui e escrever da seguinte forma, né? Logo, a energia de um fóton depende da frequência, diretamente da frequência e inversamente do comprimento de onda, beleza? Bom, como nós estamos igualando a função trabalho à energia de um fóton, então nós podemos dizer que essa é a energia mínima necessária para que o elétron consiga sair do material. Essa energia mínima ela é criada por uma coisa que nós chamamos de frequência de corte, ou seja, é a frequência mínima necessária para que o elétron consiga sair do material. Essa frequência vai ser denominada frequência de corte. Frequência mínima necessária para que o elétron consiga romper a ligação com o material, ou seja, ser ejetado do material. Beleza? Aqui vem um aviso. Liga o sinal de alerta agora. Preste atenção no que o professor vai falar. Para acontecer o efeito fotoelétrico, independe da intensidade da luz. Se eu colocar uma onda vermelha,
forte ou um vermelho fraco, o efeito fotoelétrico vai ser o mesmo, porque o vermelho tem uma frequência só. Agora, se eu mudar do vermelho para o azul, aí eu estou mudando a frequência e, consequentemente, eu estou mudando o efeito fotoelétrico. Então, não depende da intensidade da luz, depende apenas da frequência para que aconteça o efeito fotoelétrico. Agora vem a pergunta, e se a energia do fóton for maior? Porque sim, se for menor, o elétron não vai sair. Se for igual, o elétron consegue sair. Agora, e se for maior? O que é que vai acontecer? A energia do fóton, então, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser a energia dada para quebrar as ligações, ou seja, ela é utilizada para romper a ligação com o material, então ela é igual à função trabalho. E o resto da energia que sobrou, ela vai ser transformada em energia cinética para o elétron. Então o elétron vai pegar aquela energia que está sobrando e usar para aumentar a sua velocidade. Lembre-se que energia cinética é mv² sobre 2. Muito comum em prova pedir a velocidade do elétron. Como é que você vai usar a velocidade do elétron? Fazendo essa equação. Sabendo a função trabalho, sabendo a frequência da onda. Beleza? Cuidado que essa energia cinética ela nem sempre é 100% absorvida pelo elétron. Então, parte dessa energia pode ser dissipada. E aí você tem que ficar atento a isso. Se ele disser que toda a energia cinética é absorvida pelo elétron, então essa energia é a energia do elétron. Beleza? Eu quero que vocês chamem a atenção de vocês para essa bateria. Essa bateria ela pode influenciar no efeito fotoelétrico. Eu fiz a ligação com a bateria aqui. E ela pode criar um potencial elétrico que pode contribuir para o efeito fotoelétrico e pode atrapalhar o efeito fotoelétrico. E aí a gente vai ver isso agora. Eu vou apagar aqui o quadro e volto para explicar para vocês como essa bateria pode ajudar ou atrapalhar no efeito fotoelétrico. Então, pessoal, a bateria ela cria uma DDP, uma diferença de potencial, nós vamos representar pela letra U, entre o cátodo e o ânodo, certo? E essa DDP ela pode ser positiva ou negativa, né? A depender de como você coloca os polos da bateria. E quando o potencial ele é positivo, ele vai ajudar no efeito fotoelétrico, porque o ânodo vai acabar atraindo os elétrons para ele. Então vai ficar mais fácil os elétrons saírem do cátodo e ir para o ânodo, né, vencendo essa região de vácuo aqui na câmara, tá certo? Já se o potencial for negativo, aí o que acontece é que o ânodo começa a repelir os elétrons. E aí ele começa a dificultar a passagem dos elétrons do cátodo para o ânodo. Beleza? O que aparece muito em prova? Aparece para você determinar um potencial que freie totalmente os elétrons. Que não crie mais, que acabe, encerre com o efeito fotoelétrico. Mesmo você jogando a luz com uma frequência estabelecida que consiga ver a função do trabalho, essa diferença de potencial ela barre, ela freie os elétrons, para que os elétrons não sejam ejetados e não criem corrente elétrica. Antes de a gente dar uma olhada nisso, eu preciso lembrar vocês que a energia elétrica de uma bateria é Q vezes a diferença de potencial. Como se trata de um elétron, a carga vai ser a carga elementar. Lembra quanto é que vale a carga elementar? Carga elementar, né, o Ezinho, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E U é a DDP, a diferença potencial da bateria, o potencial. Beleza? Bom, como nós estávamos falando, como eu estava dizendo para vocês, existe um potencial que freie totalmente os elétrons para que eles não sejam ejetados do cátodo para o ânodo. Esse potencial é chamado de potencial de corte, que corte o efeito elétrico. E esse potencial de corte, ele pode ser calculado e a gente vai fazer isso agora, beleza? Então, para a gente entender isso, nós temos que saber que a energia, para que aconteça esse corte no efeito fotoelétrico, a energia elétrica produzida pela bateria tem que ser igual à energia cinética do elétron, tá? Para que ele freie, consiga frear esses elétrons, beleza? Então eu posso simplesmente, né, substituir as duas expressões de energia. A energia elétrica de uma bateria é a carga elementar, né? É a carga elementar vezes a função, vezes o potencial de corte.
igual à energia cinética do elétron, que é mv² sobre 2. Aqui é um jeito de você encontrar o potencial de corte, né? Porque isso aqui é uma constante, você sabendo a velocidade e a massa de um elétron, você consegue determinar esse potencial de corte. Mas tem um jeito mais legal ainda, que é o seguinte: lembre-se que essa energia cinética ela é uma energia que sobra da energia do fóton, porque parte da energia tem que ser usada para a função trabalho, para quebrar as ligações do elétron com o material. Lembra? Se você lembra, eu vou colocar aqui. Acabei de falar, mas eu vou colocar aqui de novo. A energia de um fóton ela vai ser igual à função trabalho mais a energia cinética. Então eu posso simplesmente isolar a energia cinética, passa a função trabalho para o outro lado negativo, e aí eu tenho o seguinte: a energia elétrica é a carga elementar vezes a diferença de potencial. Esse meu Ezinho aqui ele tem um problema, tá? Mas o que vale é o que importa, ali é o E, vezes a diferença de potencial de corte igual à energia cinética. E aí eu vou agora isolar aquilo ali, vai ficar energia do fóton energia do fóton menos o potencial de corte. E aí lembre-se que a energia de um fóton ela também depende da frequência e da constante de Planck. Então como é que fica isso aqui? Vai ficar o seguinte, ó: constante de Planck vezes a frequência menos a função trabalho. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o potencial de corte. Se eu isolar o potencial de corte, nós chegamos na seguinte expressão: passa a carga elementar para o outro lado. Ela vai dividir esses dois termos aqui. Então vai ficar constante de Planck vezes a frequência dividido pela carga elementar menos a função trabalho dividido pela carga. Vamos dar uma analisada nesse potencial de corte. Seguinte, H é uma constante. A carga elementar também é uma constante. Função trabalho depende só do material. Se mudar o material, a gente muda a função trabalho. Então eu posso dizer que isso aqui é uma função da frequência que ilumina o objeto. A depender da frequência, eu posso alterar a DDP, a tensão da bateria, e cortar o efeito fotoelétrico. Então, vamos analisar que tipo de função é essa. Olha só, se eu disser que a função está no eixo Y, quero fazer um gráfico disso aqui. A frequência estiver no eixo X. Ora, H e Ezinho não é uma constante? Então essa divisão eu vou chamar de uma constante A. Isso daqui também não é uma constante, porque se tem o mesmo material, isso aqui vai ser o mesmo. Então vai ficar menos B. Olha só que função foi formada. Uma função de primeiro grau. E qual é a reta que representa uma função de primeiro grau? É uma reta inclinada na diagonal, reta na diagonal. Beleza, pessoal? Lembrando que o coeficiente angular da reta é a constante de Planck dividido pela carga elementar, e que o coeficiente linear é a função trabalho dividido pela carga elementar. Tranquilo? Bora agora para os exercícios. Próximos vídeos com exercícios para vocês do efeito fotoelétrico, tá bom?